Aleluia! Vamos seguir com a linha do tempo de Apocalipse. Nós já chegamos hoje no capítulo 19, então foi toda uma jornada. Vamos concluir daqui 2 domingos, encerra então. E eu não sei quem tem acompanhado, se você lembra, né, o conteúdo de cada capítulo. Mas vamos tentar lembrar aqui. O capítulo 1 é Jesus glorificado, o capítulo 2 e 3 são as 7 igrejas do Apocalipse, o capítulo 4 é a visão do trono de Deus no céu, o capítulo 5 é o livro selado com 7 selos, o capítulo 6 são os 7 selos, porém são os 6 primeiros selos. No capítulo 7 nós temos um parêntese, que é a marca do Senhor sobre os 2 povos dele que vão passar pela grande tribulação. Quais são esses povos? O povo judeu e o restante da igreja que ficar, que não for arrebatada. Esses 2 povos serão selados, marcados, para serem guardados, sustentados no tempo da grande tribulação. O capítulo 8 é o 7º selo, e o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas da ira de Deus. É o tempo do juízo de Deus sobre este mundo, que vai durar 3 anos e meio. No capítulo 8 nós temos 4 trombetas que são soadas, tocadas, no capítulo 8. Já no capítulo 9 nós temos mais 2 trombetas, que é a 5ª e a 6ª trombeta. No capítulo 10 nós temos a visão de João, de um anjo que contém um livrinho, e o Senhor diz para ele comer nesse livro, e esse livro diz lá, que ele é doce na boca dele, mas amargo no seu estômago. E aí nós entramos no capítulo 10, estou seguindo a sequência certa? 11, né? Capítulo 11, então, nós temos as 2 testemunhas que vão pregar o evangelho lá em Jerusalém para os judeus, e também temos a última trombeta registrada lá no capítulo 11. Depois entramos no capítulo 12, e aí temos lá o dragão, a mulher e o filho varão, falando a respeito do arrebatamento. O capítulo 13, os irmãos lembram o que é? São as 2 bestas, tá? O capítulo 13 são as 2 bestas. O capítulo 14 fala a respeito do arrebatamento, e a analogia lá são as primícias e a ceifa. As primícias é o arrebatamento ao trono, o primeiro arrebatamento, e a ceifa é o segundo arrebatamento no final da grande tribulação. Está no capítulo 14. Capítulo 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus, nesses 2 capítulos. Capítulo 17 e 18, a grande Babilônia, que nós pregamos no domingo passado. E hoje nós vamos falar do capítulo 19, que fala a respeito das bodas do Cordeiro e da guerra do Armagedon. Domingo passado, então, falamos da grande Babilônia. E o que é a grande Babilônia? Para ensinar você, eu disse que Deus, ele tem uma construção de uma cidade na terra. Que cidade é essa? Jerusalém. Ela se opõe à construção do diabo nesse mundo, que é uma cidade também. O nome dessa cidade é Babilônia. O princípio de Babilônia está registrado lá no capítulo 11 de Gênesis. Qual é o princípio da Babilônia? É Babel, a construção da torre de Babel. Logo em seguida do capítulo 11 de Gênesis, que é o capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão, que é o início da construção dessa cidade chamada Jerusalém. Então existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: a cidade de Deus e a cidade dos homens. Diga para ele: Jerusalém e Babilônia. Elas também são representadas por 2 mulheres. Jerusalém é representada por uma noiva.
Mas a Babilônia é representada pelo quê, meus irmãos? Uma prostituta, uma meretriz. São coisas muito opostas, distintas. Por quê? A noiva aponta para exclusividade, fidelidade, mas a prostituta aponta para mistura e para diversidade. Então, são coisas muito opostas. Eu falei desses princípios no domingo passado. Mas aqui no capítulo 19, então nós temos a queda de Babilônia e a ascensão da Nova Jerusalém. E como é descrito isso? É descrito, então, por uma figura de linguagem chamada as bodas do Cordeiro. O que são bodas? Bodas significa festa de casamento. Então, o que ocorre aqui no capítulo 19 é o início de uma grande festa de casamento. Que casamento é esse? O casamento da noiva com o noivo. A noiva é a igreja. A igreja. O noivo é quem, meus irmãos? Cristo. Então aqui acontece esse casamento. Por enquanto somos noiva do Senhor. Mas um dia vamos nos casar com o Senhor. Quando vai ocorrer esse casamento? É descrito aqui no capítulo 19. Mas o capítulo pode ser dividido em duas partes. Em duas partes. Uma parte fala das bodas e outra parte fala da guerra do Armagedon, porque são coisas que vão ocorrer simultaneamente. Então primeiro eu vou falar da primeira parte, que é a festa do casamento. Apocalipse 19, verso 1 até o 10. Pegue a sua Bíblia aí. Vamos ler o texto. Apocalipse 19, verso 1 até o 10. Quem achou, diga amém. Diz aí: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que é a grande Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, essa é a primeira parte do capítulo que trata das bodas do Cordeiro. E o que são as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro é o milênio. É o milênio. Portanto, então aqui no capítulo 19 nós temos o encerramento de uma era. Que era essa? A dispensação da graça da qual nós estamos vivendo,
que vai finalizar com a grande tribulação. Então o texto está falando de algo que vai ocorrer no final da grande tribulação, porque vai encerrar a dispensação da graça e vai encerrar a 7ª e última dispensação, que é a chamada de milênio. E por que é milênio? Porque essa dispensação vai durar quantos anos? 1000 anos. Então é o reino. Vai ser uma festa que vai durar muito tempo. Quem gosta de festa, diga amém. Então 1000 anos de festa. É claro que é uma analogia. Pastor, então eu não vou trabalhar? Vai. Fala para o irmão do lado. Vai trabalhar, irmão. Só é uma analogia de que vai ser algo maravilhoso. Festa não é algo bom, meus irmãos? É. Entende? Então, é uma duração de 1000 anos, essa festa, porque é o tempo do milênio. Agora, por que é um casamento? Preste muita atenção. Vou falar sobre casamento agora. Quem é casado, diga glória a Deus. Por que casamento é algo muito sério? Por quê? Porque o seu casamento, olha, você que é casado, o seu casamento representa isso aqui. O seu casamento representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso que casamento é algo sagrado. Sagrado. Então, se tem alguém aqui pensando em desistir do seu casamento, preste muita atenção. Você está tocando em algo que é o quê? Sagrado. Sagrado. Então, Deus te chamou para viver junto, até que a morte os separe. Porque esse relacionamento, ele é uma referência desse casamento entre Cristo e também a igreja. Então o alvo de Cristo é ter uma noiva. É por isso que Deus fez um casal lá no Jardim do Éden e casou eles. O primeiro casamento ocorreu lá no Éden. Não sei se você sabe, mas antes de Deus criar até Adão e depois Eva, o Senhor fez toda a criação, criou macho e fêmea, e depois criou o homem, mas não criou a mulher. E aí Deus disse para ele: agora você vai dar nome para os animais. E ao dar nome para os animais, ele teve uma percepção. Ele era diferente da criação, porque toda a criação tinha macho e fêmea, mas ele era sozinho. Então estudiosos dizem que quando o Senhor ordenou que ele desse nome aos animais, a criação, Deus queria que ele tivesse essa percepção que faltava algo na vida dele. E o que faltava na vida dele era uma mulher. Por isso que mulher é bênção de Deus. Amém? Você tem que perceber a sua necessidade da sua mulher. Você, homem, sem sua mulher, você não é nada. Você está mais fraco do que a criação. Compreende? E se você não tem, perceba logo que você precisa ter. Aleluia! E ora, falando: Senhor, dá-me a minha costelinha. Porque a Bíblia diz que o Senhor fez Adão ter um pesado sono. Dormiu. E quando ele dormiu, diz a palavra que Deus tirou da costela dele e formou a primeira mulher, que é chamada Eva. E a palavra Eva significa vida. Vida. Então olha para cá. Isso tudo aponta para Cristo e a igreja, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 5. Por quê? O sono pesado de Adão aponta para a morte de Jesus na cruz. E quando Adão acorda, aponta para a ressurreição. Mas enquanto Jesus estava morto, o que Deus fez foi tomar de Cristo, como se ele pegasse a costela dele e formasse uma companheira para ele. E essa companheira
se chama igreja. Por isso nós temos a mesma essência de Cristo. Você é igual a Cristo, meu irmão. Amém? Por isso o Senhor disse para ele: você precisa ter uma companheira idônea. A palavra idônea significa da mesma altura, semelhante. Então isso é um significado espiritual, porque, veja, Deus não quis apenas nos salvar. Tem muito pregador que está preocupado em salvar. Os evangelistas estão sempre preocupados só em salvar. Isso é só uma parte do trabalho. Deus nos salva para nos preparar. Mas preparar para quê? Para ser uma noiva que esteja à sua altura. Então, a salvação é só um detalhe. O que Deus quer é que você esteja à altura dele para se casar com ele. Quando vai ocorrer esse casamento? No início do milênio. Para você casar, você vai ter que estar à altura de Deus. Isso se chama maturidade espiritual. Por isso não basta apenas ser salvo, tem que ser vencedor. A noiva é vencedora. Entende? É por isso que pregamos essa mensagem, porque nós estamos preparando você para um casamento, amém? Nós estamos forjando você para se casar com o Senhor. E como nós forjamos? Ensinamos a palavra para que haja maturidade na sua vida. Então, temos feito isso, preparado a noiva do Senhor, para que naquele dia haja um casamento. Agora olha para cá. Uma parte da igreja está preparada, outra parte não está preparada. Mas não tem casamento se todo mundo não estiver preparado. Então veja, no início do reino milenar, uma parte vai estar preparada. Que parte é essa, meus irmãos? Como os vencedores. É por isso que os vencedores vão reinar no milênio. Mas os não vencedores vão ser disciplinados no tempo do reino. A disciplina serve para quê? Amadurecer eles. Exatamente por esse motivo, projeta para mim agora aí, Apocalipse capítulo 21, verso 2. Agora esse versículo aqui está falando a respeito do final do milênio, não do início. Diz lá: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que é a noiva, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O que significa isso? Significa que no começo do reino, uma parte está ataviada. Mas esse versículo fala a respeito do final do reino, quando a outra parte vai se ataviar. Então acredite em mim, se você não estiver preparado agora, haverá um tempo que Deus terá que te preparar, para que você possa se casar com o Senhor. É melhor estar preparado logo. E é sobre isso que eu quero ensinar para você. Sobre essa preparação de se tornar uma noiva, tanto correta como também apaixonada. Quando será o tempo da festa, pastor? O tempo da festa é o milênio, e ele acontece exatamente no final da grande tribulação. Começa o início então desse reino milenar, e haverá 2 arrebatamentos. 2. Eu tenho dito isso para você, para isso ficar bem marcado no seu coração. Não existe apenas um arrebatamento, existem 2 arrebatamentos. O primeiro vai acontecer no início da grande tribulação. Aqueles que ficarem aqui, eles também vão ser amadurecidos no período da grande tribulação. E no final do período da grande tribulação, ocorre outro arrebatamento desses que amadureceram no tempo da grande tribulação. É por esse motivo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses capítulo
4, verso 15. Vamos ler até o 17. Deixa eu abrir aqui. Você tem Bíblia, abra na sua Bíblia, tá? Você ir aprendendo a abrir a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. Diz aí: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Olha para cá, essa palavra ficarmos, ela é chave. Por quê? Paulo não está falando do primeiro arrebatamento. Paulo está falando assim, se nós ficarmos no primeiro arrebatamento, se ficarmos vivos, se não morrermos pela mão do anticristo, algo vai ocorrer conosco. Paulo está dizendo, olha aí para a sua Bíblia. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que ocorre no final da grande tribulação, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Que trombeta é essa? A última das 7, que vai ser tocada no final da grande tribulação. Descerá dos céus o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, olhe para o versículo 17. Depois nós, os que ficarmos, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, onde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora você está entendendo, não existe só um arrebatamento, existem 2. O primeiro é chamado de arrebatamento ao trono, o segundo é chamado de arrebatamento aos ares. O primeiro, o Senhor não vem, nós é que vamos, os vencedores. Mas o segundo, nós subimos, nós não, eu não vou ficar. Eu já vou no primeiro. Quem vai no primeiro, diga glória a Deus. Mas só um recadinho, se você ficar. Você vai subir e vai encontrar com Ele, na volta dele, no final da grande tribulação. Então esse é o momento que conclui-se uma era para iniciar outra. Você viu no texto que Paulo fala que os mortos vão ressuscitar. Se nós não participarmos do arrebatamento, significa que um dia nós vamos morrer. Fala para o irmão do lado, crente também morre, irmão. Então, Jesus não volta agora. Não tem um arrebatamento. 50, 100 anos. Vamos morrer. No dia em que ele voltar, quando ocorrer o segundo arrebatamento, quando ocorrer a volta dele nos ares, vai ocorrer outro fato, chamada de a primeira ressurreição dos mortos. É por isso que lá no capítulo 2, a Bíblia diz que bem-aventurado é quem está na primeira ressurreição. Olha para cá. Por quê que a Bíblia diz isso? Porque quem está na primeira ressurreição é porque é salvo, não vai para o inferno. Mas quem tiver na segunda, vai para o inferno. Então os salvos ressuscitarão primeiro. Onde, pastor? No final da grande tribulação. E para que eles vão ressuscitar? Qual o propósito da ressurreição? Pega a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Eu vou te mostrar por que ocorre a ressurreição de todos os crentes de todos os tempos no final da grande tribulação.
algo vai ocorrer com eles, ressuscitados. Diz lá, porque importa que todos nós, crentes, compareçamos perante o que, meus irmãos? O tribunal de quê? De Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o quê? O mal que tiver feito por meio do quê? Do corpo. Então por que todos vão ressuscitar? Porque haverá um julgamento. Um julgamento. Que julgamento é esse? Chamado de tribunal de Cristo. É o seu julgamento. É o seu e o meu. A última mensagem dessa série vai ser sobre os 3 julgamentos que Deus tem no universo. Deus não mistura povos. Você vai ter um julgamento apropriado. Porque o seu julgamento não é de condenação para o inferno. Uma vez salvo, salvo para sempre. Diga amém por isso. Pastor, mas para de pregar esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre, porque senão os irmãos relaxam. Se eu estou salvo, eu vou fazer o que eu quiser. Normalmente os arminianos falam isso, né? Eles falam, se você prega que salvação é eterna, então o povo vai para o mundo. Não significa que nós que cremos na salvação eterna, não exista julgamento para nós. Existe sim. O julgamento para mim e para você é chamado de tribunal de Cristo. Não vamos ser lançados no inferno. Mas isso ocorre no final da grande tribulação e início do reino. Por quê? É o tempo que Deus vai recompensar os vencedores ou vai disciplinar os não vencedores. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que você faz hoje tem importância sim, diante de Deus. Então deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. Quando eu digo aqui na mensagem da graça, eu digo assim para você, não importa o que você faça, Deus te ama independentemente do que você faça. A bênção de Deus, ela não depende dos seus atos. Não confunda as coisas. Deixa eu separar isso para você. A bênção de Deus sobre você e o amor de Deus não dependem dos seus atos. Faça o que você fizer, erre da maneira que você errar, Deus continua te amando, e se você tiver fé, mesmo errando, Deus te abençoa. Por quê? A bênção não é pelos atos, a bênção é pela fé. Todavia, haverá um tempo em que Deus vai recompensar ou vai disciplinar cada crente que é amado, que é abençoado. Haverá um tempo que o Senhor fará justiça entre aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. Que tempo é esse? O milênio. É por isso que no final da grande tribulação, no início das bodas do Cordeiro, tem um tribunal, chamado Tribunal de Cristo. Eu e você vamos comparecer diante do Senhor nesse tribunal. E os nossos atos vão ser avaliados nesse dia. Então veja, o tribunal de Cristo acontece no final da grande tribulação e no início do reino milenar. É por isso que a noiva tem que estar preparada. Diz o texto que a noiva está ataviada de linho finíssimo. E o próprio texto diz que o linho finíssimo são os atos de justiça de cada crente. Então vou reafirmar para você. Deus se preocupa com a roupa. Diga para o irmão do lado, Deus está preocupado com sua roupa. Mas não é essa roupa que você está vestindo, amém? Fique em paz. Eu estou falando de coisas espirituais. Todo crente precisa ter duas roupas espirituais. A primeira roupa é chamada de roupa da salvação. Essa roupa você recebeu ela de graça, pela fé, não pelos seus atos. É por isso que quando Adão pecou,
A Bíblia diz que ele se viu nu e ele fez roupas de figueira para ele e para a mulher. Deus removeu aquela roupa e deu uma outra roupa para ele, que era de pele de animais. Deus matou um animal que era inocente para cobrir a nudez daquele que era pecador. Isso diz respeito à salvação. É a primeira roupa que você recebe quando você se converte. É por isso que você não precisa estar envergonhado diante de Deus quando você falha, quando você erra. O diabo te acusa e diz para você, você está nu. Qual que é a sensação da nudez? Qual que é? Vergonha. Quando você peca, o diabo te acusa e fala, você está nu, não vá para a igreja. Você não tem vergonha não, rapaz, do que você fez? Não é? Está tendo muito barulho das crianças. Os irmãos podem também ficar na tenda. Abre aquela porta para mim lá, os obreiros. É até melhor a porta ficar aberta, tá, irmãos? Para circular ar. Aquela lá também é o melhor. Então, voltando aqui. O diabo te acusa, como se você estivesse nu. E aí você pensa que está, ele te engana. Mas na verdade você recebeu uma roupa. Que roupa é essa? Quando Jesus morreu na cruz, Deus tirou a pele. É como se Deus tirasse a pele dele e cobrisse você. Você está coberto diante de Deus. Amém? Todavia, você precisa ter uma segunda roupa diante de Deus. Lá no início do milênio, nas bodas do Cordeiro, não basta ter apenas uma roupa, tem que ter a segunda. A segunda você não recebe, a segunda é você quem faz. É por isso que lá em Salmo 45, vamos ler Salmo 45, verso 13, livro de Salmos. Capítulo 45, verso 13 e 14, diz, toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio, a sua vestidura, a sua roupa é recamada de ouro. Verso 14, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Então olha aqui, deixa eu interpretar o texto para você. O texto está falando de duas roupas. Uma é de ouro e a outra é bordada. O ouro na Bíblia aponta para a glória de Deus, para a natureza de Deus. Significa que a primeira roupa que é de ouro é a roupa da sua salvação. Mas a segunda roupa que é bordada são os seus atos de justiça. É a roupa que você tem que estar vestido no início do milênio, senão você não vai reinar com o Senhor. Senão você não é tido como vencedor. O vencedor não é apenas salvo. Ele não tem apenas a primeira roupa, ele tem a segunda. Cada ato de justiça que você faz, você está bordando a sua roupa de linho finíssimo diante de Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora, o que é um ato de justiça? Quando você dá uma cesta básica para alguém que precisa, isso é um ato de justiça. É um bordadinho que você faz na sua roupa. Entende? Todas as vezes que você jejua por alguém, você está fazendo um pouco da sua roupa. Todas as vezes que você serve a igreja, que são os irmãos, como esses irmãos aqui da mídia, estão servindo, você está fazendo a sua roupa. Você está bordando a sua roupa. Pastor, mas eu não quero fazer nada na igreja. Você não vai perder sua salvação. Todavia, você vai aparecer diante de Deus naquele dia apenas com a primeira roupa. Você não vai ter a segunda. Por isso é tão importante você se envolver na obra de Deus, amém, meus irmãos? Por isso é tão importante você orar, por isso é tão importante você jejuar, por isso é tão importante você servir, porque cada coisa que você faz em nome do Senhor, você está bordando a sua segunda roupa. E naquele dia, se você tiver a segunda roupa, você vai reinar por
por 1000 anos, como diz a palavra de Deus. Então a preparação da noiva é a segunda roupa. Eu tenho pregado isso desde quando eu cheguei aqui. Por quê? Porque isso também diz respeito ao próprio pastor. Porque o pastor que não ensina a igreja, porque a obra do pastor é o ensino da palavra. O pastor que não ensina a palavra como ela tem que ser ensinada, ele pode ser tido como não vencedor. E naquele dia também não reinar. É possível um membro da igreja reinar no tempo do milênio e um pastor não reinar. É possível você, membro da célula, ser um vencedor e o líder não ser um vencedor. Porque é uma questão de fidelidade com o que Deus te chamou para fazer. Diga para o irmão, seja um vencedor em nome de Jesus, amém? Então, essas são as bodas do Cordeiro. Faça a sua roupa, vista a sua roupa, se posicione a partir de hoje a ser um vencedor na sua vida. Diga a partir de hoje, eu não vou ter apenas uma roupa, eu vou ter 2 roupas, que são os meus atos de justiça, sabe? Estou contando isso só para dar um exemplo para você. Estava lá na porta do banco essa semana, e o sujeito chegou lá chorando, pedindo ajuda. E eu não tinha dinheiro. Eu tinha só o cartão, estava até resolvendo um problema lá do cartão. Mas naquela hora eu me senti tocado, porque um homem, pai de família, chorar e pedir dinheiro na porta de um banco, isso gera compaixão em qualquer pai de família. Eu falei, me dá seu contato. Vou entrar em contato com você. Entrei em contato com ele para ajudá-lo. Por quê? Porque o Senhor tem que nos mover a ter atos de justiça. Se você vê o necessitado e você não ajuda, você está tendo apenas a roupa da salvação. Você não está tendo a roupa que são os atos de justiça. Por isso nós queremos edificar uma igreja de vencedores. Amém, meus irmãos? De vencedores. Que isso não seja fardo para você. Quem aqui lidera uma célula, diga amém. Liderar uma célula é um ato de justiça diante de Deus. Naquele dia o Senhor vai olhar para você e vai ver que cada vez que você foi para a célula fazer a reunião da célula, você estava bordando a sua roupa. Cada vez que você foi para o encontro, trabalhou no encontro, você estava fazendo um pouco da sua roupa. E naquele dia você então estará vestido diante de Deus. A segunda parte do capítulo está no verso 11. Vamos lá para Apocalipse 19, verso 11. A segunda parte é a guerra do Armagedon, verso 11 em diante até o final. Diz, os irmãos do louvor podem vir já, tá? Verso 11 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando, e todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes dos reis, carnes dos comandantes, carnes dos poderosos, carnes de cavalos e de cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Verso 19: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Este então é o texto que fala da guerra do Armagedon. Pastor, mas não tem nome Armagedon nesse texto que o senhor leu. Por que então se chama Armagedon? Tem até um filme, né? Chamado Armagedon, com Bruce Willis. Projeta para mim, por favor, aí Zacarias capítulo 12, verso 11. Eu vou te explicar por que se chama Armagedon. A palavra Armagedon, ela significa Vale do Megido. O Vale do Megido é um local em Jerusalém, aonde vai ocorrer esta grande guerra que vai encerrar o tempo da graça, a dispensação da graça. É o final do tempo do governo dos homens sobre a terra. Diz lá: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. Esse texto fala a respeito dessa guerra que está aqui no capítulo 19. Será a maior guerra que já houve nesse mundo. Haverá um dia que os homens vão lutar contra Deus. Haverá um dia que eles vão apontar as suas armas para o céu. O que eu penso é que o anticristo vai enganar o mundo dizendo que alienígenas estão vindo invadir a terra. E ele vai mover o governo dele mundial em exércitos que a própria Bíblia diz lá em Apocalipse, diz até o número dele, são 200 milhões de soldados que vão se juntar no vale de Megido, na chamada guerra do Armagedon, e vão apontar para o céu. Eu acredito que quando Jesus aparecer, e diz aqui que ele está montado num cavalo branco. Você sabe, o cavalo era o principal meio de transporte da época do apóstolo João, quando ele escreveu o Apocalipse. Eu só acho que é uma analogia. Eu não acho que Jesus vai propriamente voltar num cavalo. Você sabe, Jesus veio a primeira vez e entrou em Jerusalém, foi reconhecido como Messias, não montado num cavalo, mas montado num jumentinho. Porque os judeus esperavam um grande rei, político e militar. Mas ele não veio dessa maneira, ele veio como cordeiro. Mas haverá um dia que ele virá como leão. E diz que ele virá montado num cavalo e não num jumentinho. Mas o cavalo, para mim, porque eu penso que o mundo vai imaginar sendo invadido por alienígenas, o cavalo para mim é apenas uma nave que vai aparecer no céu. Eu fico viajando com essas coisas. Igual naquele filme Independence Day, aquela nave espacial lá nos Estados Unidos, parece que só vai nos Estados Unidos, né? Mas não vai lá, vai ser em Jerusalém. E o anticristo vai mobilizar o mundo para guerrear. E nesse dia, a descrição é gloriosa.
porque diz que ele está num cavalo branco, não é o mesmo do primeiro selo. Aqui é Cristo Jesus, por isso ele é chamado de fiel e verdadeiro, porque ele é fiel nas suas promessas. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir na sua vida, amém? Ele é fiel e verdadeiro. Diz o texto, ele tem olhos como chama de fogo, porque nada escapa dos seus olhos, ele vê todas as coisas. Acredite, Deus está vendo a sua situação, Deus está vendo. Não pense que você foi abandonado pelo Senhor. Diz que ele julga e peleja com justiça. Esse mundo não conhece justiça. Não espere justiça de um governo. Haverá sempre injustiça, esse mundo é imperfeito. Não espere que a solução da sua vida seja de um governo. Eu não estou dizendo para você não ser politizado. Conheça política, saiba das coisas, mas cuidado, quando você pensa que o seu socorro vem do homem. Nenhum homem desse mundo é justo. É por isso que um dia Jesus vai reinar nesse mundo, para mostrar o que é justiça. A justiça vai ser feita nesse mundo. Por 1000 anos, ele vai reinar em justiça e equidade, diz a palavra. Coroado com muitas diademas. Você pensa que diademas é isso que as mulheres usam, né? Para segurar o cabelo, até alguns homens usam também. Mas diadema era uma coroa usada pelos atletas da Grécia, quando eles venciam uma corrida. Quando eles subiam no pódio, eles não recebiam medalha, eles recebiam, eram coroas, que eram chamadas de diadema. Por isso aqui a visão de Jesus é um Cristo não apenas como cordeiro, mas um vencedor. Ele vem para vencer, para concluir todas as coisas. Você sabe, os homens hoje, eles blasfemam contra Deus e Deus não faz nada, porque estamos no tempo da graça. Não pense, tem gente que fala assim, quando alguém blasfema contra Deus, os legalistas, eles falam, Deus vai te pegar na esquina, rapaz. Não, Deus não faz isso não. Hoje ele age com graça, mas um dia ele vem e a sua mão vai pesar, porque ele vem como vencedor, e será nesse dia da guerra do Armagedon. Diz que o nome dele é desconhecido, porque não importa o quanto conheçamos a Deus, ensinando a Bíblia para você, mas nunca será possível conhecer Deus totalmente. Nunca. Alguns conhecem mais, outros conhecem menos. Mas isso significa que por mais que eu busque conhecer o Senhor, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Diz que a sua veste está banhada de sangue, e esse sangue não é o seu próprio sangue. Não é. O Cristo que vem é ressurreto. O sangue que está na roupa dele é o sangue dos mortos que vão morrer naquele dia. Diz lá em Apocalipse 14:20, não precisa abrir que eu já estou adiantado, mas diz que nesse dia em Jerusalém, porque é lá que vai ocorrer, em alguns lugares o sangue vai dar nos freios dos cavalos. Eu não sei que altura que é um freio de um cavalo, mas será derramado muito sangue, e esse sangue vai manchar suas vestes. E diz o seu nome é o verbo de Deus, porque ele é o verbo. Olha para cá, por que Jesus é o verbo? Cristo é Deus revelado. Você só conhece Deus através de Cristo, por isso que ele veio, ele é a palavra. Você só conhece alguém quando alguém abre a boca para falar. Olha para cá. Por que às vezes é difícil relacionar com gente calada? É porque gente calada é misteriosa. Esse é um problema que eu tenho, eu sou calado. A maior parte do tempo eu sou calado. Então, às vezes tem gente que acha que eu estou nervoso, porque é um mistério. Será que o pastor está pensando? Porque quem não fala não é conhecido.
quem fala muito, todo mundo conhece a sua vida, verdade ou não é? Todo mundo sabe da vida da pessoa que fala muito. Por isso que quem fala muito está mais perto de Deus do que quem fala pouco, amém? Está mais parecido. Porque quem fala se torna conhecido. Deus se revelou à humanidade através de Cristo, o Verbo de Deus. Ele é Deus revelado. Diz também que da sua boca sai uma espada afiada. Eu não acredito que vai ter batalha. Não vai ter uma guerra propriamente. Eu acredito que o Senhor vai abrir a sua boca e falar: morre todo mundo. E todos vão morrer. E diz que ele tem um nome na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia, todos saberão que Cristo é o Senhor. Todo joelho vai ter que se dobrar. Não tem um nesse mundo que não vai ter que se dobrar diante de Jesus. E diz lá no verso 14, projeta, por favor. São dois exércitos nessa história. No verso 14 tem o primeiro exército. Esse exército acompanha o próprio Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha para cá, alguns teólogos dizem que esse exército que acompanha Jesus são anjos. Para mim não são anjos. O próprio texto está dizendo que eles são vestidos de vestiduras brancas. Quem é vestido de vestiduras brancas são os vencedores. O exército são os vencedores. E o outro exército, no verso 19, diz: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, contra o seu exército. Esse é o exército que vai pelejar contra o Senhor e os vencedores. O anticristo vai reunir milhões de pessoas para guerrear contra o Senhor. E tudo isso vai ser encerrado com uma simples palavra que ele vai liberar da sua boca. Então essa é a guerra do Armagedon. Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar orando com você. Você sabe, muita gente tem uma ideia romântica da volta de Jesus. Mas a volta de Jesus será extraordinária. E até mesmo assustadora. Diz lá em Mateus capítulo 24, verso 31, que todo olho o verá. Será como? Todo mundo vai ver Jesus. Eu ouvi isso esses dias, eu achei que tem a ver mesmo. Por que você acha que os smartphones foram criados? Naquele dia todo mundo vai online. Para o mundo inteiro, todo mundo vendo o que vai acontecer em Jerusalém. A Globo vai estar lá, não vai estar não, ela vai cair antes em nome de Jesus. Mas as emissoras vão estar lá, filmando. Talvez o maior evento de todos os tempos. Ele virá e aparecerá nas nuvens. E todo olho o verá. Provavelmente o anticristo dirá que a volta do Senhor então são alienígenas. Só abaixa um pouquinho. Olha, mais ou menos uns 2 meses atrás, a NASA nunca tinha feito isso, mas ela fez agora. Ela divulgou 2 ou 3 vídeos onde eles captaram objetos não identificados sobrevoando a Terra. Sobrevoando. Eles não afirmam que é alienígena, mas eles também não afirmam que não é. O mundo está sendo preparado, tanto para o arrebatamento, quando ocorreu o primeiro arrebatamento, já vai assustar o mundo. E depois, 7 anos depois, quando apareceu o Senhor nas nuvens, eles vão constatar, são alienígenas de fato. Nós precisamos batalhar contra eles. E diz o texto que o anticristo e o falso profeta serão lançados
no inferno vivos. Não é nem no inferno, no lago de fogo. E Satanás será preso por 1000 anos, que é o período do reino milenar. No final ele vai ser solto e haverá uma outra guerra que eu vou falar para você na próxima semana, no próximo domingo. Então eu quero te conclamar a sermos arrebatados se o Senhor voltar na nossa geração, mas se não, nós vamos partir como vencedores. O meu sonho de vida é esse, eu quero morrer servindo a Deus, amém? Eu não vou parar, vencedores são finalizadores, você precisa finalizar o seu tempo nessa vida como vencedor, porque quando você ressuscitar, você vai reinar com o Senhor nesse tempo, amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, ore agora dizendo: Senhor, faz de mim um vencedor, faz da minha família uma família vencedora. Oh, Espírito Santo,